Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trago para vocês o desafio do primeiro capítulo. Eu sempre vi aí pelo Booktube muita gente que eu acompanho fazendo o desafio do primeiro capítulo, que consiste em você pegar algum livro, aliás, vários livros, e ler o primeiro capítulo deles para descobrir qual deles você vai ler em seguida. E eu já queria fazer esse desafio há muito tempo, porque eu gosto muito desse tipo de vídeo, só que o que acontece é que eu não sabia como fazer esse desafio. Se eu escolhia um tema específico, se eu escolhia um autor específico, o que eu ia fazer? Eis que chega dezembro. E eu sou uma pessoa, gente, que eu gosto de encerrar as minhas leituras do ano no meio ali de dezembro para já poder focar no ano que vem. Então, eu fiquei pensando e cheguei à conclusão que seria uma ótima ideia fazer um desafio do primeiro capítulo com calhamaços, para saber qual que vai ser aí o meu primeiro calhamaço de 2023. E para isso, eu acabei escolhendo aí 5 livros que são maiores ali na minha estante e que eu tô com muita vontade de ler e que eu não sei muita coisa sobre, pra dar aquela emoção extra, sabe? Empire of the Vampire, do Jay Kristoff, é um livro que eu já coloquei na minha TBR pra ler em novembro, só que acabou não dando tempo porque, né, ele é enorme. Então, a única coisa que eu sei aqui é que é sobre vampiros e, se eu não me engano, ele é o primeiro livro de uma trilogia. É a única coisa que eu sei, porque eu não tive tempo mesmo de ler sequer uma página. E aí eu pretendo ler o primeiro capítulo de Empire of the Vampire. Deixa eu até ver quantas páginas tem cada um. E se tiver, assim, um prefácio ou introdução, também vou ler, tá, gente? Ó, aqui ele tem uma introduçãozinha, mas é só uma página, então lerei. E o prólogo são 5 folhas, 10 páginas. E aí que a gente vai pro livro 1. Mas eu acho que já conta como um primeiro capítulo e é o que eu lerei. Também escolhi um calhamacinho aí, que é o Babel, da R.F. Kuang. Eu comprei esse livro recentemente, eu nunca li nada da autora. Ela é mais conhecida aí pela trilogia da Guerra da Papoula. A única coisa que eu sei aqui é que me parece ser um livro de Dark Academia. Eu sei que ele tem aí uma questão de tradução e Oxford. E por isso que o título é Babel, né? Por causa da Torre de Babel. E ele não é curto, tá? Todos os livros que eu peguei têm 500 páginas pra cima. Esse começa com uma nota da autora sobre a representação histórica da Inglaterra e da Universidade de Oxford em particular. E aí já vem pro livro 1. E o primeiro capítulo tem 8 folhas, ou seja, 16 páginas. É grandinho, mas eu estou muito empolgada para ler este livro. Então, acho que vai ser aí uma boa escolha, né, para colocar aqui nos primeiros calhamaços do ano. Para dar, né, uma mudada, assim, de fantasia, eu acabei colocando Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. A única coisa que eu li desse autor foi o As Vantagens de Ser Invisível, e já faz muitos anos. E é, assim, YA, drama, romance, e esse é um thriller, e já é uma outra pegada. E eu sei que divide muito as opiniões das pessoas, mas eu acho que pode ser uma boa pedida. Ele tem um prólogo aqui de 3 páginas, então não conta, lerei assim rapidamente. E aí ele já vai pra parte 1. E o primeiro capítulo tem 2 folhas, 4 páginas, então eu acho que contando aí, né, o prólogo e o primeiro capítulo, tá ótimo. Outro calhamaço que eu estou morrendo de vontade de ler é Jonathan Strange and Mr. Norrell, da Susanna Clarke. Esse é o primeiro livro dela. O segundo foi Piranesi, que eu li no começo de 2022. Então, acho que seria interessante, né, ler aí a sua primeira publicação no começo de 2023, talvez, porque ele é um livro grandinho. Mesmo ele sendo essa edição mais de bolso, até a edição normal, ela é bem grande, sabe? Tem muitas páginas. Então, estou curiosa. Eu sei que também é uma parada meio gótica, que tem a ver, acho que com magia, mas não tenho certeza. E o primeiro capítulo, acabei de contar, tem 17 páginas. E por último, mas não menos importante, o The Priory of the Orange Tree. Eu acho que no Brasil ficou como o Priorado da Laranjeira, eu acho que é algo assim. Ele é um livro de fantasia medieval, eu acredito, né, porque a gente tem aqui um dragão, e ele é enorme. Não sei absolutamente nada sobre. Esse daqui, juntando, né, prólogo, assim, a introduçãozinha e o primeiro capítulo, tem aí 10 páginas. Então agora, o resto do vídeo vai se resumir aí em vlogs, onde eu vou lendo cada um desses capítulos, vou falando pra vocês o que eu tô achando e vou aí chegar em um veredito para descobrir qual desses será o meu primeiro calhamaço de 2023. Então, vamos lá!
Bom, gente, hoje eu acabei lendo aí o primeiro capítulo de 2 livros. Tirei a capa, né, pra ficar mais fácil pra segurar esses calhamaços, mas o primeiro foi aqui o Empire of the Vampire, do Jay Kristoff. Nessa primeira introdução aqui, a gente tem um prisioneiro numa cela chamado Gabriel de Leon. Você só sabe que ele tá ali preso e que ele vai morrer. Aí entra um rapaz, eu acho que o nome é Jean-François. Ele propõe ali pra esse prisioneiro que ele quer que esse rapaz conte a história dele, porque o Jean-François, ele é, acho que, filho da imperatriz Margot, e ele também é aí basicamente uma espécie de cronista, e ela quer muito saber da história desse rapaz, porque aparentemente esse rapaz fez aí muita coisa. E a gente vê ali, né, do ponto de vista do Gabriel, que essas pessoas da realeza que ele tá vendo ali, ele considera monstros. E você entende que eles são vampiros. Só que aí uma coisa me pegou, porque eu falei assim, ok, né, Empire of the Vampire, né, Império dos Vampiros. Só que aí a gente vê que o Gabriel, ele tem esse nojo quase, né, desses vampiros. E ele acaba aceitando contar a história dele, porque de repente, esse outro moço oferece pra ele ali um cachimbo com umas pedras, basicamente, que são ali sangue, né? Tipo um sangue em pó. O que eu achei bem interessante esse conceito. A gente sempre vê em livro de vampiro, né, o sangue sendo usado de diversas formas, mas nunca assim, pelo menos eu nunca tinha visto. E aí, eu acho que o interessante é que, na hora, o Gabriel, ele decide, tá, vou contar minha história, aproveitando aqui, né, pra fumar esse sangue, que é o sangue da própria imperatriz. Então, pelo que eu entendi, o Gabriel, ele também é um vampiro, só que eu acho que ele é de uma classe diferente. As coisas que ele vai recitando fazem parte aí basicamente de uma ordem, da qual eu acredito que ele faça parte. Basicamente, gente, tem toda ali uma estética muito gótica que me faz lembrar de Bloodborne, tá? E em Bloodborne, o personagem principal, o protagonista, ele é um caçador numa noite que é sobre, né, caçar monstros, e ele acaba também caçando outros caçadores. Então, aqui eu tive essa ideia, sabe? Que é uma coisa meio Blade, um vampiro que acaba caçando outros vampiros. Me fez pensar muito numa mistura de O Nome do Vento com Nevernight. Nevernight faz sentido, né, porque é do Jay Kristoff, e a gente tem muito isso do Jay Kristoff descrevendo as coisas. Até me lembra um pouco a escrita do Patrick Rothfuss, mas eu acho que a do Patrick Rothfuss, ela não é tão forçada, sabe? Eu sempre senti isso, mesmo com Nevernight, que é um livro que eu amo, eu sinto que é uma escrita mais rebuscada, porque ele tá querendo forçar isso, sabe? Não sai de uma forma muito orgânica. Mas aqui a gente vai ter um cronista que tá ouvindo a história de um rapaz, e como, se eu não me engano, são 3 livros, né, uma trilogia, me lembra muito, né, as crônicas do Matador do Rei, né, em que a gente vai ter ali o cronista conversando com o Kvolt, e aqui, né, a gente vai ter, no caso, esse cronista conversando com o Gabriel. Assim, gente, eu curti, eu achei interessante, porque eu quero tentar entender de onde vem o Gabriel e por que ele é tão lendário, porque aqui, né, o cronista mesmo fala, porque você fez isso e você fez aquilo. É bem ali O Nome do Vento, só que com vampiros. Então, assim, gostei, mas ainda não sei se esse será o meu primeiro calhamaço do ano. E aí, gente, eu li o primeiro capítulo deste calhamaço, que é o The Priory of the Orange Tree. Esse primeiro capítulo foi uma loucura. Ele já começou com 1000 coisas acontecendo, sabe? Não é que nem assim, que tem uma introdução devagar, não. Ele tem um primeiro capítulo, só que dentro do capítulo a gente tem umas separações assim, ó, tá vendo? Mas faz tudo parte, né, do começo da história. E aqui a gente vai conhecer, basicamente, um reino, digamos assim, um país, não sei, chamado Seiki. E a gente tem aqui uma moça, Tani, não sei como é que fala o nome, mas ela tá ali à espreita, perto da praia, e de repente chega alguém vindo da água, um estrangeiro. Só que dá a entender que naquela província ali que eles vivem, né, que faz parte de Seiki, teve há muito tempo uma praga, um vírus que se espalhou e matou muita gente. Então, quando ela vê esse estrangeiro, a primeira coisa que ela faz é, tá, eu preciso levar ele para as autoridades, porém, como agora é à noite e eu não deveria estar aqui, porque eu estou quebrando
algumas regras, eu não posso fazer isso. Então ela pega esse novo visitante, leva ele pra uma mulher que ela conhece. Essa mulher deixa ele na casa de um outro cara e fala: olha, amanhã eu volto pra buscar ele, tá? Eu só preciso que ele fique aqui uma noite. Tá aqui todo o dinheiro, só que tem essa coisa que parece que todo mundo tá com medo, ou de alguma doença que ele possa ter, ou disso, de ele ser um visitante e não ter sido levado direto ali para as autoridades do lugar. Oricima é uma ilha que fica nessa província, que é para onde essa mulher acaba levando ele para ficar na casa de um homem, de um doutor chamado Nicholas Roos. Ele acha que isso é ótimo, o próprio visitante fica feliz porque ele já ouviu falar desse homem, desse doutor, só que aquele doutor fica tipo, cara, sabe, eu tô muito ferrado se alguém me pegar aqui com você. Só que de repente, enquanto eles estão lá conversando, ele tá tentando entender um pouco mais, né, deste estrangeiro que fala uma outra língua, ele ouve uma comoção lá fora, desse doutor. E aí, quando ele, né, fala pro cara se esconder, vai lá fora correndo, de repente tem aí dragões voando, que eles não fazem ideia de onde vieram. É isso, gente. O começo é essa loucura. Você não sabe quem que é quem. É jogado numa história que você percebe que tem ali a sua própria magia, a sua própria mitologia ali. Lógico, essa coisa de dragão faz pensar numa coisa mais medieval, mas também eu sinto que tem alguma influência, talvez, eu não sei se seria chinesa, ou talvez indiana, ou árabe, mas eu tenho uma sensação de que com os nomes, né, Seiki e tudo mais, talvez. Eu achei interessante, só que para um capítulo já foi muita coisa. Então também não sei se esse vai ser aí o primeiro livro, o primeiro calhamaço que eu vou ler no ano. Gente, como vocês viram, o meu queixo duplo estrelou esse dia com os primeiros capítulos de 2 livros, e vocês vão continuar vendo, porque sim. Eu li Jonathan Strange and Mr. Norrell, da Susanna Clarke. Eu gostei bastante do começo dele. Aqui a gente vai conhecer uma associação em York, que é basicamente ali uma reunião de magos, né? Só que todos eles são magos teóricos. Eles não praticam magia. Todos eles são grandes estudiosos e entendem sobre magia, sobre o conceito, sobre os mais diversos campos de magia, mas a gente vai ter aqui um dos integrantes, John Segundus, um serviçal dele, o Honeyfoot. Eles vão começar a conversar e se perguntar por que não existe mais magia na Inglaterra. Porque tudo que eles leem é mais antigo e fala sobre a magia que existia e sobre como as pessoas praticavam magia. Sempre que ele leva isso pro conselho, todo mundo meio que... tá, não dá importância, ignora, fala que tipo, cara, isso é pergunta de criança e whatever. E aí, os Secundus e o Honeyfoot, eles acabam entrando em contato com um homem muito importante para o mundo da magia, que é o Sr. Norrell. E o Sr. Norrell acaba recebendo os dois na sua casa, e quando eles chegam lá, a primeira coisa que eles querem ver é a biblioteca, que sempre foi assim, uma grande especulação sobre a biblioteca dele. E quando eles entram, eles encontram assim, manuscritos que, sabe, nem se sabia da existência, que as pessoas até falavam que talvez existisse, talvez não, e ele tem tudo ali. Ele tem uma biblioteca completa sobre magia. E aí é que eles vão falar a respeito, né, dessa questão deles, de por que, né, já que você é um estudioso, responda, por que não existe mais magia prática no mundo, só teórica? A gente já termina o capítulo com o Mr. Norrell falando assim, vocês estão errados, porque eu mesmo sou um grande mago. Então, eu achei bem interessante. Ele tem uma linguagem bem assim, que a gente vê que é uma coisa de uma Inglaterra vitoriana, né? A gente é levado para uma coisa mais gótica, mais dark academia, onde a gente tá vendo a vida real, mas também esses elementos sobre magia. Então, eu acho que vai ser uma fantasia e tô empolgada porque até agora a gente só conhece o Mr. Norrell, mas não sabemos nada do Jonathan Strange. Então, estou curiosa
curiosa, gostei da escrita, não é uma escrita super tranquila, porque tem muitas notas de rodapé que falam sobre, né, a própria história, né, como se os personagens da história fizessem referências a livros que nem existem. Isso me lembrou muito Nevernight, do Jay Kristoff, que é uma coisa que eu gosto, tá, gente? Muita gente não gosta dessas notas de rodapé, mas eu gosto, eu acho que elas são interessantes pra história. Então, até agora tô curtindo muito. E aí eu li O Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. Aqui, na verdade, eu li primeiro um prólogo muito interessante, em que ele fala sobre 50 anos antes. E aqui a gente vai conhecer um garotinho, o David Orson, que está numa rua escura e ele vê uma figura de uma mulher. E essa mulher, ela está sussurrando. Às vezes ela sussurra coisas legais, às vezes ela xinga ele, às vezes ela sussurra fingindo que é a mãe dele. E ele tá fugindo, né, dessa mulher no meio da rua. Ele sabe que ele não pode sair da rua, senão ela vai pegar ele. Só que você não sabe, e eu acho que nem mesmo ele sabe, porque aqui ele se questiona, se isso é um sonho ou se é realidade. Mas dá a entender que isso já aconteceu outras vezes com ele. E aí, logo depois, quando começa de fato o primeiro capítulo, a gente já vai estar pra uma outra história, né? Vai falar sobre hoje, sobre o presente, em que a gente conhece um garotinho, o Christopher, que você entende ali que a mãe dele estava em um relacionamento abusivo, e aí no meio da noite ela pega o filho, os dois entram no carro e fogem. É isso. Esse primeiro capítulo em si, ele não faz nenhuma referência ao que veio antes, né, há 50 anos atrás. Então eu não sei se talvez vai ser alguma coisa que, como eles estão fugindo, eles vão chegar num lugar onde isso aconteceu, do prólogo, não sei. Mas eu achei bem instigante. Preciso falar, principalmente o prólogo. Ai, gente, vai ser difícil escolher qual que vai ser o meu primeiro calhamaço do ano. Ainda falta um, que é Babel. Bom, gente, eu li aqui agora o último primeiro capítulo desse desafio, que foi o de Babel, da R.F. Kuang. E eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiro, que eu não sabia nada da R.F. Kuang, só que ela tinha escrito, né, a trilogia da Guerra da Papoula. E aqui fala que ela é uma tradutora. Aqui fala que ela tem um MPhil em Cambridge, de estudos chineses, um MSc em Oxford, de estudos chineses contemporâneos. E que agora ela tá fazendo, né, o seu PhD em línguas asiáticas e literatura em Yale. E isso faz muito sentido com o que a gente encontra aqui. Porque primeiro, gente, em Babel, a gente tem, né, um mapa, como eu acho que todos os livros que eu li aqui, o primeiro capítulo, tinham mapas, e aqui também um mapa da própria Babel. E aí começa com uma nota da autora falando sobre a representação de Oxford aqui e como esse é um trabalho de ficção especulativa que se passa em uma versão fantástica de Oxford de 1830. E aí ela vai falar um pouco das discrepâncias, o que ela mudou aqui. Eu acho até engraçado que no final ela fala assim: e se você tiver qualquer outro problema, é só lembrar que é um trabalho de ficção, sabe? É isso, é uma obra de ficção. E aí no primeiro capítulo, a gente vai conhecer aqui um professor, Professor Lovell, que ele está, na verdade, em Cantão, uma das províncias aí da China, onde tá tendo um surto de uma cólera asiática. E aí ele vai num lugar onde tem um garotinho e todo mundo da família desse menino foi morrendo por causa dessa doença. E só ele sobrou. É estranho porque este homem dá pra ele um tipo de uma barra de metal. Essa barra, segurando ela, ele consegue sentir um gosto doce. E é uma coisa assim, eu acho que daí vem a parte da fantasia, por exemplo, sabe? E aí, o que vai acontecer? Ele vai propor algo pra esse garoto. Porque esse garoto, apesar, né, de seu idioma principal ser o cantonês, desde criança ele foi criado junto ali com uma espécie de uma babá que falava inglês e que ensinou inglês pra ele. E ele lia muito em inglês. E aos poucos ele até mesmo ali traduzia coisas, né, nas docas e tudo mais pras pessoas. Ele vai descobrir que basicamente quem financiava essa mulher pra tá ali, pra ajudar ele, pra dar pra ele esses livros e tudo mais, era esse professor. E aí esse professor vai sugerir que esse garoto vá com ele para Londres. Por quê? Porque esse homem, ele
ele tem aí um bom dinheiro, ele trabalha com tradução e ele acha que esse garoto é especial, exatamente pelo que ele sente quando ele segura essa barra. E, inclusive, é uma barra aqui que é colocado como algo bizarro, como algo que aqui na China as pessoas tinham muitas crenças, que achavam que aquilo era endemoniado, que tinha fantasmas e tudo mais. E acontece que ele vai acabar topando, porque esse professor fala, olha, se você vier comigo, você vai ter dinheiro, os melhores estudos, você vai poder cada vez mais crescer na vida, né? Eu vou te prover, né, do bom e do melhor. E se você ficar aqui, sabe, você não tem mais família, todo mundo morreu, você vai acabar sem dinheiro, sem ninguém e provavelmente vai acabar morrendo muito jovem. E aí ele topa. E aí você tem aqui essa viagem dele, né, de barco, né, de navio, de Cantão até Londres, onde você vai vendo que esse homem, a única coisa que ele quer que esse garoto faça é se dedicar aos estudos. Cara, eu não sei mais... Gente... Esse é o escolhido. Esse é o escolhido do desafio do primeiro capítulo. Porque é muito o meu tipo de história, gente. Eu, na faculdade, tinha 2 projetos muito especiais pra mim. O primeiro era sobre entonação, que era na área de linguística. E o segundo foi na questão da figura do duplo em obras do Edgar Allan Poe e do Fyodor Dostoiévski. Mas, apesar de eu ter uma coisa maior pela literatura como um todo, esse daqui junta as minhas 2 paixões, que é a literatura e a linguística. Eu gosto muito dessa questão de tradução, até porque eu já trabalhei como tradutora, fiz inclusive trabalhos muito legais, sabe, nessa área, com pessoas incríveis, sabe, que eu tive a chance de trabalhar juntos e traduzir as coisas, né, de português para inglês, de inglês para português e etc. E, cara, eu achei uma coisa muito interessante aqui, que num determinado momento o garoto se vê ali entre uma confusão, sabe, entre um trabalhador no navio em que ele está e um homem, né, um chinês que tá tentando embarcar. E esse chinês, ele tá tentando se comunicar com esse homem e o homem não entende, né, e vice-versa. E aí, o garoto, né, acaba sendo pressionado por esse professor, o Lovell, entrar ali no meio e traduzir o que tá acontecendo. Esse moço entrega pra ele, né, esse chinês, toda uma questão ali, um contrato dele ir até Londres, né, nesse navio. E tá tudo ok com o contrato. E aí, quando ele pergunta qual que é o problema, né, pro rapaz ali que tá administrando, que tá colocando todo mundo nesse navio, ele fala, é porque, né, aquelas coisas, né, aquele preconceito, porque ele é chinês, e aí ele vai ter, sei lá, piolho, e ele não vai tomar banho, ele vai passar pros outros e tudo mais. Um não consegue entender o outro por causa das línguas. E o garoto, no meio, ele tem um pensamento muito interessante, que é tipo, ele é o único ali que pode determinar a verdade. Porque ele entende o que os dois estão falando e através disso ele pode determinar a verdade na tradução. Eu achei interessante aqui como ele fala que a tradução determina a verdade. E isso mostra muito a importância das palavras, como elas determinam o mundo. As palavras, o falar, o ouvir, é o que faz o mundo se mover. Então eu amei isso aqui, gente. Então eu sei que é um livro que não tem como eu ler ele em audiobook, porque ele tem algumas imagens, ele tem algumas notas aqui de rodapé. Eu prefiro geralmente ouvir audiobook, mas esse daqui eu lerei, né, em versão física. Mas, gente, eu tô amando! Eu amei esse primeiro capítulo. Então, o escolhido deste desafio, o grande vencedor, foi Babel, da R.F. Kuang, que será aí o meu primeiro calhamaço de 2023. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desse desafio. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura, de filme, de série, de qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo porque ajuda muito meu trabalho e faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você acha que eu fiz uma boa escolha e se, né, você já escolheu aí qual que vai ser o seu primeiro grande livro de 2023. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.